able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Boa noite, bonitas! Hoje começa mais um bate-papo saudável e bonita e hoje eu tô com uma convidada mega especial. A gente vai falar sobre um tema diferenciado aqui pro podcast, né? Mulheres, arte, cultura, inclusão e psicologia. E eu vou deixar minha convidada se apresentar, porque o currículo dela é muito extenso. Por favor, Claudinha, se apresente. Boa Seja noite, bem-vinda. Obrigada, tô feliz demais de estar aqui. A Dani para mim é mais do que uma pessoa que trabalha com beleza física, né? Mas ela é uma pessoa que trabalha com beleza da alma também. Eu conheci a Dani cuidando de mim. Sim. Tá sumida, mas tô sumida. continua sendo a fisioterapeuta dela, né? A mulher que ela tem mãos de ouro e um estúdio, um espaço maravilhoso. E a gente, enquanto a Dani me cuidava, a gente conversava sempre sobre muitas coisas. Assuntos, né? Muitos assuntos. E um deles era a questão da inclusão. Então, Pai, se apresente, Cláudia Alonso. eu sou a Cláudia Alonso, sou psicóloga, trabalho há 33 anos na área da saúde mental e da inclusão. Há pouco tempo, conhece pouco, né, Pouco, Claudinha? Eu tava outro dia pensando nisso, Dani. É mais da metade da minha vida, né? Você se formou novinha. Eu me formei Em novinha, psicologia. eu tinha 22 anos, eu tenho 56 e assim, eu sou bailarina também, sou atriz e nas minhas aulas de dança eu já tinha toda uma Isso coisa... desde novinha? Você Desde é novinha, já comecei fazia. a dar aula, eu tinha 14 Aham. anos. Ah, então Eu veio comecei a antes da dançar faculdade. pequenininha, eu tinha 5 anos para fazer uma correção de pé e de coluna e comecei a dar aula, então eu tinha 14 anos. E é muito interessante porque as minhas coordenadoras nos clubes que eu dava aula, elas sempre me mandavam as crianças terríveis, agitadas, irritantes. Eu tô pegando tudo que haviam de rótulos na nossa época. Aham. Até porque a gente podia falar com mais liberdade uma Aham. série de Sim, coisas, é. né? E as crianças vinham para mim. E depois, na faculdade de psicologia, eu comecei a entender algumas coisas e comecei a unir estas frentes, né? Aham. Que seria a frente do corpo, na área da dança, com a questão mental. Eu nunca mais consegui separar isso. Eu acho que a gente não separa cabeça de corpo. Sim. E é dessa forma que a gente acabou se conhecendo, né, Sim, Dani? sim. E aí, assim, a inclusão para mim, quando eu começo a trabalhar com isso, que eu me formo na faculdade, essa palavra nem era usada e nem existia. Nem existia. As né? pessoas falavam integração, falavam inserção. Para mim nunca teve esta coisa necessária dos rótulos ou dos estigmas. Eu venho de uma família muito grande, uma família de professoras, de pedagogas, né? Tem escolas com o nome das minhas tias que já faleceram. Ou seja, você sempre esteve ligada à arte, à cultura, desde sempre, Sempre, né? Desde sempre. berço. Arte, Já cultura, é de educação, exatamente. Então isso para mim sempre foi muito natural. E quando eu me formo na faculdade, já tendo essa demanda que eu dava aula de dança, eu conheço o Dr. Davi Capistrano, que era o secretário de saúde, e ele me envia para dentro do Anchieta, Uau. pós-intervenção. Isso você com quantos anos? Eu tinha 22. Um baque, né? Porque... Imagina o choque. Que... Eu esperava, Dani, também, na verdade, eu esperava tudo aquilo que você aprende numa faculdade, Uhum. que é o que tem de pior, vamos dizer assim, no que refere às casas e aos espaços. Tudo bem. No que refere à casa e aos espaços ditos clínicos para atender pessoas com distúrbios psiquiátricos, em sofrimento mental. Então eu esperava, literalmente, gente babando, gente amarrada, aquelas paredes brancas horrorosas de espaços absolutamente áridos, secos e ruins. Entendeu? E aí, o que tu queres? Ligar o aparelho, tá? Vem. Dá licença. Gente, eu gosto assim. Isso são os bastidores. Isso Normal. são os bastidores. Isso é podcast real.
Aqui não tem Raiz, pose. é assim. E esses caras aqui, gente, como eu tô adorando esse estúdio. Não, e a Claudinha já virou sócia, que ela já teve Já vários vi um convites aqui monte. no podcast. E os meninos são nota mil. Só E que aí? o cenário mudou faz pouco tempo. Gente, né? a Ela primeira tá vez que eu visitando venho pela primeira nesse vez. formato, olha só, é muito chique. Dá uma olhada nisso aqui. Tem, ó, E você veio até aplausos! Você veio até combinando com a paleta de Eu cores. falei que aí eu tô na arrasou, paleta ó. do cenário, Arrasou. entendeu? Então, Dani, e aí quando eu entro no Anchieta, eu lembro disso, assim, que eu esperava aquele lugar árido, seco e era? pesado. Não, Não? já tinha tido a intervenção, Ah, que bom. né, lá. E aí eu lembro que eu Isso subi que as ano, escadas, Claudinha? 1990, eu entrei ali. E aí eu lembro que eu vou subindo as escadas e esperando tudo de ruim. Uhum. E lá em cima, no topo da escada, já tinha uma parede pintada com os Beatles, né? Com aquela capa que estão os 4 Beatles aqui. E aí eu falei, uai. E aí eu fui andando pelo corredor, as paredes todas eram muito coloridas. E as portas todas das salas estavam abertas. E em todas as salas tinha gente fazendo artesanato, escrevendo, ginástica, sabe assim, teatro. Então você já pegou a parte melhorada. Melhorada. Né? O momento melhorado, né? E o que era louco, Dani? Eu não sabia quem era técnico e quem era paciente. E eu acho que isso me encantou muito. Ah, que legal. Porque as pessoas ali, elas estavam compartilhando. Obviamente que tinha uma equipe coordenada pelo Di Renzo, que então eu conheço o Di Renzo ele já ali. estava lá. Ele é o cara que criou isso, né? Porque eu já ouvi histórias dele falando sobre, né? A gente ouve um ou outro que teve a infelicidade de vivenciar essa época aí do Anchieta e era triste, né? Eu já ouvi a história dele já. Muito, muito. E aí o Di Renzo entra e fala, que tal se a gente fizer uma matéria sobre dança no Jornal da Tantã? Já existia Tantã. Já, então, eu entro naquele momento, mas a Tantã já existia, acho que fazia um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho e tinha tal, acabado entendeu? de começar. E aí foi que o Tantã entrou na sua vida, que a Tantã entrou na sua vida. E aí ele me pergunta se o título de psicóloga era mais importante que o de bailarina, e eu falei pra ele que os dois tinham o mesmo peso. E então meu primeiro registro em carteira profissional, quando minha mãe dizia pare de brincar de balé, foi educadora de dança na Casa de Saúde Anchieta. Que legal. Então o mundo ali pra mim, ele se abre no melhor e no pior sentido. Porque vê aqueles corpos machucados, totalmente travados, por vezes paralisados e catatônicos em virtude de eletrochoques punitivos, de uma série de medicamentos como sossega-leão, aquelas pessoas muito endurecidas mesmo. Para mim foi um choque, mas ao mesmo tempo foi libertador. Entendeu? Porque eu tirei essa patilha. Né? Também incentivador, que você começou a tratar isso com a arte e com a dança. Sim, né? Eu tirei essa patilha, eu falo, né, que do pé, na real, na cabeça e na alma. Então acho que é assim que eu começo. Começou ali, que legal. E vamos falar de Tantã, não tem como Não dissociar tem, a Cláudia Alonso com a Tantã, né? Eu sou aluna da Tantã, faço teatro lá, através dela, depois que conheci, eu amo a minha turminha lá, sou às vezes uma aluna meio disciplinada, meio ausente, mas eu amo, sou apaixonada, sempre que posso estou com eles, e eles fazem um trabalho incrível. Tem a minha enteada, que é minha filha de coração, que tá lá, e caramba, como ela evoluiu, gente, tá? Acho que 2 anos. É impressionante o trabalho da Tantã na vida daquelas pessoas. E a Cláudia é um exemplo de... Todo mundo que olha pra você, Cláudia, bom, eu sou sua fã, né? Não adianta ficar babando aqui. Mas assim, a gente que vê vocês de longe, todos vocês, né? Porque todo mundo que trabalha ali no Tantã é muito envolvido com essa questão da inclusão. Mas quando a gente vê a Claudinha lá dentro, você fala, caraca, meu, como é que a pessoa consegue se doar tanto? É muito amor, tipo, você exala amor, você exala boa vontade. Eu não faço ideia de quantas pessoas você já tem ajudado no sentido... Eu tô falando pela Luana, que é um caso mais leve, mais tranquilo. E como a gente vocês têm muito alunos lá, né, com bastante deficiência, Sim. bastante... Fala um pouquinho sobre isso, Claudinha. Então,
Eu penso assim, eu não tenho muito resposta, sabe, Dani? Uma vez, eu até postei um vídeo que as pessoas me perguntam, nossa, Cláudia, mas como assim? Você tem tanto tempo que você se dedica ainda a isso? Não, e em tempo integral. O que me impressiona é o tempo integral. Porque, eu trabalho, né, mas sou funcionária pública. Penso assim. Ai, meu Deus, o que é isso, gente? É o ao vivo. Por quê? Porque eu estou aonde? No YouTube. Olha lá um monte de gente falando. Tem gente lá? Ó, a Luana tá aqui. A Luana deu um alô. Mas aí, olha Beijo, só, Luana. beijo, Lu. Eu não tenho uma resposta fechada, mas eu acho que é aquilo. Acho que cada um dentro daquilo que gosta e que se apercebe. Eu acredito demais nesse trabalho. Eu gostaria demais que a gente tivesse 30, 40, 50 tantãs espalhados pelo nosso Brasil, para que a gente pudesse, de fato, vivenciar a inclusão na prática, na alma, na raiz, na essência. E eu vejo ali, eu vejo com outro olhar, porque eu não sou profissional, mas assim, ali eu comecei a enxergar a inclusão de uma outra forma. Porque às vezes a gente pensa na inclusão, mas a gente pensa na inclusão assim, pegar o deficiente, enfiar ele naquele local que todo mundo ali é igual. Mas na verdade não é isso, né? A inclusão não é isso, né, Claudinha? Não. Fala um pouquinho sobre a verdadeira inclusão. A gente precisa entender que assim, ok, a gente vive numa sociedade que tem determinados padrões e etc. Mas o mundo evoluiu, a gente está no século XXI. Então, não era mais para a gente discutir e ter que ficar batendo na mesma tecla de o que é uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma síndrome, que tem um transtorno, o que é falar do idoso, você entende? Sim, sim. Mas, infelizmente, estando no século XXI, né, em plena ultra mega vanguarda de tudo, falando de um podcast, num espaço de comunicação que a gente está atingindo aí o mundo através disso, a gente ainda tem um déficit violento no que refere à comunicação, à informação e à clareza. Para falar do diferente. E o trabalho, né? O trabalho. A experiência que a gente teve, assim, na época da Luana da alfabetização, que ela entrou numa escola, tipo, não, nós trabalhamos. Isso eu tô falando de mais de 15 anos atrás, né? Mais de 15 anos atrás. Não, a gente trabalha com inclusão, sim. A inclusão da maioria das escolas é simplesmente pegar a criança com aquela necessidade e enfiar dentro da classe. Isso não é inclusão. E aí você via lá que ela ficava perdida, tinha dificuldade e a gente demorou para achar uma escola que realmente trabalhasse com inclusão. Ela sofreu bastante com isso. Não era culpa nossa, porque você chegava e eles falavam que trabalho, mas chega lá, na verdade, não é nada disso. Não tem o profissional capacitado. Eles colocam lá auxiliar, mas não tem o profissional capacitado. E até hoje não muda nada disso também, né? Então, por isso que eu tô falando. Até hoje não mudou a capacitação. Isso é uma loucura, você entende? Então, o que acontece? A gente tem hoje as palavras da moda. Eu digo da moda porque, assim, virou quase que terra de ninguém. Todo mundo fala, mas ninguém age. Ou poucos agem, né? Então, as pessoas levantam bandeiras, as pessoas, porque eu ajudo, porque é tão maravilhoso. Mas o dia a dia, só quem tem na família alguém que precisa de algum tipo de atendimento, ou de necessidade, ou de olhar especial, especializado, só quem tem sabe. Sabe? Então, assim, as pessoas ficam cumprindo leis, cumprindo TACs, que são os termos de ajustamento de conduta, e só cumprindo. Então é muito fácil você dizer, eu tenho PCD na minha empresa. Aconteceu já de eu ir fazer visitas inesperadas em empresas que têm o PCD e o cara tá lá sentado numa salinha jogando joguinho no celular. Então isso, você não está contribuindo em nada para o processo de dependência dessa família. Para o processo de independência desse cara, cuja ordem de Deus diz que os mais velhos se vão primeiro, não é? Esta é a ordem espera, né? Que a gente aprendeu. Os mais velhos, salvo numa situação de doença,
eles irão primeiro. Sim, é o Se que a são gente os mais espera. velhos que vão primeiro, como faremos com os nossos filhos? E como faremos com os nossos filhos que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, algum tipo de doença do afeto ou transtorno psiquiátrico que, portanto, precisa de um outro apoio para que tenha o seu dia a dia com qualidade. E essa Estamos é a maior preocupação preparados? dos pais, né? Lógico, Essa é a maior preocupação dos pais. lógico. Ir antes, né? Porque é a ordem natural. Eles Exato. ficarem aqui desamparados. E é impressionante que entra ano, sai ano Então. e continua a mesma Entendeu? dificuldade. Então a da gente está verdadeira falando de inclusão, profissional né? preparado, a gente está falando de uma formação de pessoas, a gente está falando de professores formados, abalizados, que tenham uma formação permanente para falar disso. Por quê? Porque o homem, ele está em evolução. A gente está cada vez mais ampliando as coisas. Hoje, aquela criança que outrora lá, quando eu comecei a dar aula, era chamada de é chata, é irritante, é agitada e não sei o quê. Hoje você já entende que essa é uma criança ou um jovem que tem um TDAH, ou que tem um autismo nível 1 ou 2. Entende? Entendi. Então, assim, como lidar com isso? Como este professor e esta família e esta equipe pedagógica, ou num hospital, ou num espaço de ludicidade, de brincar, podem juntos Agregar. construir E uma outra, né? É rede, importante né? falar que a inclusão, ela não tá só dentro da escola, não Claro tá na que não, alfabetização, tá no mundo. né? Porque eu vejo lá com a Cláudia, o trabalho delas, elas fazem a verdadeira inclusão do quê? Ele como cidadão mesmo. É isso. Até de mercado de trabalho, de como se comportar, de como fazer, né? Eu acho isso muito interessante. Capacita ali com o curso de Libra, com a dança. É muito interessante. Essa é a verdadeira inclusão. É isso. Que é colocar o cidadão no mundo ali, né? É isso. Não é ensinar como que se escreve, como que se lê. Tem coisas muito mais importantes, Muito, né? Que a gente muito. percebe que vocês fazem um trabalho bem legal, assim, de dar autoridade pra pessoa, né? De dar Independência, pertencimento, né, Dani? Pertencimento. Que nem Se você pertencer falou. a qualquer lugar. Você falou, isso é exercício de cidadania. É isso. É isso. Então, quando a gente fala da palavra diversidade, dentro dela está, da palavra inclusão, dentro dela está a palavra diversidade. Sim. Porque a gente está falando de raça, a gente está falando de cor, a gente está falando de ideologia de gênero, de identidade, né? de gênero, a gente está falando da sua descendência, a gente está falando da sua historicidade, da sua religião, a gente está falando da deficiência, a gente está falando de tudo, a gente está falando de etarismo. Então a gente está falando de uma sociedade de fato para todos. Se as pessoas estão em movimento e o mundo está em movimento, como é que a gente faz para acompanhar isso? Qual é o tipo de conversa e qual é o tipo de diálogo que tem entre as pessoas para que a gente pergunte, olha, eu não entendi você. Sim. Eu não sei falar Libras. Eu não entendi. Você pode me explicar? E uma coisa muito importante, né? Não tratar a pessoa com uma deficiência ou com alguma necessidade como coitadinho. Que é uma coisa que eu olho vocês assim, eu fico apaixonada por isso, de tratar todo mundo igual, né? Todo mundo é igualzinho. Igual dentro das suas diferenças. Dentro das suas limitações. Porque o que acontece? Tem lá X pessoa, tem a Dani fazendo aula de teatro. Aí a Dani dá uma folgada, né, na aula. Dani, uma brisada. como é que é? Uma brisada, eu me Ô Dani, e aí como é que é, não sei o que lá. Mas aí tem a fulana, ou fulano, que tem um outro perfil, que não é tão expansivo quanto a Dani e tal, e a gente vai dizer, fulana, e aí? Vem? Vamos fazer? Você vai lá pegar na mão. Então, este olhar plural sobre quem está à sua volta, isso é muito importante. Seja na escola, na padaria, no mercado, na rua, no orquidário, onde for, no cinema, no shopping, é isso que faz a nossa sociedade ser inclusiva. E aí você une os saberes. Então você vai ter lá o neurologista, o psiquiatra, o clínico geral, o homeopata, o que quer que seja, que vai atuar e trabalhar para fechar um diagnóstico. Mas a gente, como cidadão, a gente também tem obrigação, né? De trabalhar com a inclusão, incluir o outro, incluir aquele outro que não é da sua família.
Que é o filho do vizinho, é o amigo do vizinho. Não adianta botar debaixo do tapete, gente. A gente tem a obrigação de entender como é que funciona o processo deles, pra gente poder entender como profissionais como a Cláudia, como lidar com isso, né, Claudinha? Que nem uma vez eu perguntei pra você, gostaria, né, que a gente falasse um pouquinho sobre o autismo. Primeiro lugar, na época que quando você começou na psicologia, como você vê a questão do autismo hoje, com aquela época que a quantidade de pessoas diagnosticadas ou que existem, como que você vê isso, Cláudia? Então, eu acho que assim, existia uma questão, é isso que eu tô falando. Hoje, existe uma preocupação bem grande com a questão do diagnóstico fechado, né? Sim. Óbvio, porque o diagnóstico fechado, ele vai te dar, se ele for correto, né? Sim, que é o difícil, né? Ele vai te dar todas as necessidades de ordem clínica, onde você precisa fazer uma rede de atenção para que aquele indivíduo tenha a qualidade de vida na ordem física, seja medicamentosa, seja de apoio das terapias complementares, para que ele possa ir se desenvolvendo plenamente e estar com o restante desta rede colaborativa e de atendimento na cidade, na sociedade, no lazer, na cultura, no esporte, o que quer que seja. Então, eu acho que assim, a gente precisa do diagnóstico e ele foi ficando cada vez mais especializado mesmo. Uhum. Então a gente tem uma capacidade maior hoje de ter diagnósticos mais precisos. Eles demoram, dependendo do caso a caso, sim, mas a gente tem isso. Só que existe uma outra questão que eu defendo imensamente, Dani, que é você falar de humanização. sim, Que é o que você falou. Poxa, mas a gente, enquanto cidadão, também precisa... tem por obrigação, eu não acho nem que é por obrigação, é por... isso é a tal da empatia. Eu acho porque que é obrigação como ser humano mesmo. mas é a como empatia. Amor quando ao você próximo, consegue... Você saber entender o teu amigo, o teu então, quando você colega, consegue estar e se colocar ao lado, pegar na mão, não pela pena, mas Não. pegar na mão porque você entende que aquela pessoa ao seu lado, você vai poder contribuir de alguma forma e ela a você também. Sim. Porque que a gente sempre aprende essas com pessoas outro, né? nos abrem sempre, muito, em outras camadas. Eu acho que isso é aquilo que não se paga. Sim. Isso é aquilo que não se contrata. Isso é aquilo que você não vai encontrar no melhor mestre PhD do mundo. Sim. Não tem diploma aqui. Não tem diploma. Então, o que existe hoje existe uma questão de diagnóstico mais fácil, porque os profissionais tem hoje mais acesso, né? estão mais abalizados, né, você tem mais você acha ferramentas que a clínicas. quantidade de crianças com autismo, com espectros, aumentaram? Eu acho que não é que aumentou. Eu acho que agora a gente tem mais olhar sobre isso. Então, aquela criança que outrora era tida ou chamada como... essa criança é muito bagunceira. Ele é terrível. Ele é terrível. Esse moleque é terrível. Ele não obedece ninguém. Ele é terrível, ele quebra tudo. Então, você consegue hoje ter um outro olhar. Agora, vejam, eu defendo imensamente a educação dentro do complexo familiar. Sim. Seja ele qual for. Mesmo da criança. Mesmo. Não. Todas as crianças e todos os jovens. Porque resistência à frustração e se entender dentro do mundo é algo necessário para todo mundo. Para todo mundo, né? E por mais que a pessoa tenha qualquer tipo de complicação, ou de rótulo, ou de estigma, ou de diagnóstico, ou como se queira chamar, ela vai ter dentro de um código estabelecido por aquele pequeno núcleo onde ela começa a se relacionar com o mundo que é o familiar, para depois isso ser ampliado, ela vai ter códigos que indicam as regras. Sim. E isso qualquer um tem. Qualquer um. Qualquer ser vivo. Sim. A planta tem. Claudinha, que nem normalmente, né, nas crianças, a gente tem bastante crianças especiais, né? Na classe, né, nesse lance da inclusão, e é muito importante, eu considero como mãe, né, eu tenho um filho
de 21 e uma filha de 6. Na época do Lucas tinham poucas crianças especiais. Ele cresceu com um menininho na classe, mas eram poucas. Hoje tem mais. Na classe da Júlia, acho que são 2 ou 3. E a Júlia é apaixonada pelas meninas, são as melhores amigas dela, ela tem um super carinho. E aí eu sempre fiz questão de ensinar pra eles isso, né? A importância da gente se doar pro próximo, né? Principalmente quem tem uma necessidade diferente, especial. Só que na época eu até cheguei a conversar com você, como que a gente explica para um filho como ele lidar com aquela criança que é diferente dele? Por exemplo, que ela fala assim, ai mãe, a Raquelzinha é especial, a Manu é especial. Mas isso não tem certo, não é? Porque assim, vamos ensinar pra criança a realidade. Fala pra mim, como você me falou, como eu conversaria com ela, e ela super entendeu daquele jeito. Como que a gente fala pra um filho que tá lá com o seu amiguinho, que é autista, né? Como que a gente explica pra essas crianças? Eu acho que tem uma coisa, em primeiro lugar, que é assim, é muito gozado, né? Gozado não, é lindo. É lindo. E é gozado porque é divertido, é lúdico. As crianças, elas têm uma capacidade de resolução das coisas de uma forma muito espontânea e muito mais amorosa. Não que nós não sejamos amorosos. Nós somos, adulto, né? Mas nós temos medo de tudo. Sim. Né? Os adultos, eles já têm muitas cascas. Não, e agora a gente não sabe mais como falar, o que falar, o que pode falar. Percebe? O que então é a criança, ela tem uma coisa fantástica, porque ela diz assim, o que você tem? O que você quer? Eu lembro de uma situação, a gente foi se apresentar num festival de dança, e a gente estava com o nosso grupo de balé, um dos nossos grupos de balé, e no nosso grupo de balé tinham meninas, entre aspas, normais, menina surda, menina down, menina autista, e tinha uma menina de cadeira, de rodas. E tinha um monte de criança pequena, dos seus 4 anos, 5 anos, nesse festival que iam dançar. Então tava todo mundo ali pelo camarim. E de repente, vêm as menininhas e começam, pequenas, né? Elas faziam assim. Descaradamente. Porque tipo, não estavam acostumadas. Não estavam acostumadas, não estão acostumadas. E a menininha da cadeira, minha bailarina, ela começou a ficar muito incomodada. E ela já começou a querer chorar. Tadinha. E aí eu fiz assim para uma das pequenas. Eu falei, essa daqui é fulana. E qual é seu nome? Ah, meu nome é Maria. Então, fala seu nome pra ela. Oi. O que ela tem, tia? Na hora, assim. São muito espontâneas, né? Aí eu disse, você quer explicar? Ela disse, não. Toda envergonhada. Aí eu falei, então eu vou explicar. Aconteceu assim, a coluninha dela tava assim, ela teve que fazer uma cirurgia. E porque ela fez essa cirurgia, que teve que botar um monte de ferro na coluna dela, ela tem que estar nessa cadeira. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas por enquanto é com a cadeira que ela anda. Aí elas fizeram, no que elas fizeram isso, eu disse, Sophie, vamos mostrar pra elas como é que é? Vamos levar elas pra passear na cadeira? Quebrou o gelo. Quebrou o gelo. Sinceramente, gente, nem eu sabia como é que eu ia fazer. Porque eu propus antes de ver se eu tinha essa possibilidade. Mas eu fiz a proposta e eu teria que arcar com isso até de ter que dizer, a tia errou. Não dá pra subir. Vocês na cadeira. Mas dava, porque tinha o apoio do pé e as crianças eram muito pequenininhas. Então, como é que eu fiz? Eu pus as crianças. Pais na hora? Não tinham pais. Os pais estavam tudo, graças a Deus. Os pais estavam todos lá na plateia. A gente estava no camarim, então foi super. Aí o que aconteceu? Uma menininha vinha de frente na cadeira para ela. E elas tinham que se abraçar para andar juntas. Eu não precisei dizer abraça. Elas já se resolveram, né? No caso do... E aí a gente foi empurrando. E foi fantástico, porque aí a da cadeira, ela começou a rir. E as meninas diziam, tia, ai, que legal, amiga, me abraça, me segura. E aí todo mundo queria. Então, eu expliquei que ela usava a cadeira para andar e que elas usavam as pernas. Ou seja, ela não andava na cadeira, ela utilizava a cadeira para as pernas dela são uma cadeira. Andar. Então, olha, eu falei, ela é uma cadeirante, vocês são andantes. Né, Sophie? Então aí depois disso, a conversa ficou entre elas. Eu saí de cena. Sim, aí ela começou a explicar todo mundo igual ali, né? Como é que era, como é que não era, lá, que escola você vai e tal. Eu acho que isso é muito bacana. Assim como uma vez na Tantã entrou uma menina com síndrome de Down e com autismo nível 3 de suporte. Ou seja,
extremamente complicada de lidar, não fala, né? Quando entra num lugar novo, é natural, quem tem filhos autistas sabe, que muda a rotina, muda o lugar, muda a luz, muda tudo. Se deixar, vai sair de uma forma muitas vezes avassaladora, levando tudo. E ela se identificou na hora, ela foi acolhida por uma menina que é surda. Que veio assim... E ali criou-se um vínculo maravilhoso. Então, toda vez que ela chegava, quem tinha a responsabilidade de se sentir responsável, inclusive para acolhê-la, era a menina que era surda. E ela ia. E aí tinha... Então, assim, eu acho isso tão bonito, gente. E como que a gente pode explicar para a criança, por exemplo, o que mais tem ali no meio delas, né? A questão do autismo. Como que aquela criança pensa. Eu acho que como assim... Como que a gente pode explicar para a criança? Que não é só ela, não é só especial. Explicar mais ou menos como é que funciona, como você explicou para a menininha da cadeira, que ela, né? Como que a gente pode explicar? Eu acho que assim, primeiro, muitas vezes a gente espera a criança trazer o questionamento, né? Mas vamos imaginar que tem uma situação que você está percebendo que precisa falar mesmo. Você vai falar, vem cá, essa daqui é fulana, você pode chamar fulana pelo nome, mas ela não me olha, não tem problema. É porque a fulana, ela prefere olhar pra lá, olhar pra cá, mas ela tá te ouvindo. Fulana tá te ouvindo. Né, fulana? Ó, tá vendo? Eu tô falando com ela, com a Maria, né? E a Maria não tá ouvindo, mas tudo bem. Ela vai te ouvir no tempo dela. E aí, normalmente, quando a criança vem perguntar pra gente, é a tua filha que tá te perguntando, ou é a tua sobrinha. Perguntou em casa. Exatamente. Aí você pode pegar alguma coisa da tua filha, uma mania dela. Sim. Sabe assim? Julinha, tu não emburra quando a mãe... Tu chama ela de Julinha Marruá, né? Então, tu não emburra quando a mãe fala não porque, sei lá, você quer comer pipoca? Sim. E aí eu digo, então vamos... Então, é a mesma coisa. Você emburra quando acontece isso. Ela pode emburrar com outras coisas que você não emburra. Sim. Ela não vai gostar de muito grito. Ela não vai gostar de uma luzona dessa na cara dela. Quando ela for no cinema ou numa festa, às vezes ela vai usar um tampãozinho no ouvido. Que o barulhinho incomoda ela. Porque aquele barulho irrita um pouco ela, né? Mas você também pode ajudá-la. Porque você pode falar pra ela, eu te ajudo se precisar. Ela pode demorar um dia, 2 dias, pra pedir ali, pra aceitar 3 dias, mas vai ter um dia que ela vai te pedir ou não. Ou você pode levar pra ela. Conseguir. E você faz, porque você vai ser importante pra ela. Vocês vão ser amigas. Eu tenho certeza que ela um dia vai te ensinar alguma coisa. Então, esse diálogo muito natural... Franco, né? Ele é muito franco. E da mesma forma que assim também. E você também pode perguntar, viu, filha? Porque, gente, a gente também pode perguntar. Quantas vezes eu não digo para os meninos, não entendi o que você falou. Fala mais devagar. Vamos desenhar. Me mostra. Até para ele se sentir entendido, né? Ouvido, né? Eu não entendi. Quando eu digo eu não entendi, eu não sei o que fazer para te ajudar. Como eu faço? Eu acho que quando a gente também tem essa humildade, né? Esta humanidade, porque somos falíveis. Sim, o tempo todo. Eu acho que quando a gente se põe como falível, como quem erra também, sim, a gente abre um canal lindo de comunicação. Sim, sim. E aí, quando a gente fala de inclusão, não é só autismo, cadeirante. Não. O surdo, né, Claudinha, tem uma preocupação bem grande com essa... Muito, é lindo de ver e é impressionante. Claudinha, na igreja que eu frequento, na Lagoinha, eles têm o trabalho de Libras, né? E eles têm num dos cultos, que são vários, tem um, e é novo isso, tem 1 ano, né? E aí teve um dia que eles foram apresentar lá o coral de Libras e tal, e aí um dos surdos, o primeiro dia de intérprete lá, que o cara tava lá, que o cara veio de Taubaté, da Central, chegou um casal de surdo. Nunca tinha tido, ou pelo menos eles não falavam que era. Não, e também ninguém sabia, porque o cara entra Deus sabe o que faz. Ouvindo, ele fica ali, é invisível, né? O surdo é invisível. Exatamente. E aí, por coincidência, num dos dias da apresentação, um dos caras do surdo subiram lá e ele foi falando, tipo assim, ele foi uma coisa linda que ele fez todo mundo chorar. Tipo assim, ele também quer ir pro reino do céu. Só que pra ele ir, ele tem que ouvir. Alguém tem que falar pra ele. E é o trabalho dos caras ali. Isso é maravilhoso. Ele falou assim, você quer ser salvo, né? Você tá aqui pra isso. Eu também.
Eu também, mas para que eu seja salva, para que eu conheça Jesus, você precisa me Nossa, falar. isso é maravilhoso. Arrepia, mas assim, a igreja toda chorou, foi uma coisa linda. Ali eu comecei a enxergar mais ainda o lindo trabalho que você faz ali porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Imagina, a pessoa quer ter uma religião, ela não tem direito a uma religião. Porque ela não consegue ouvir. Ela não consegue ouvir. Ela não consegue ouvir a palavra. Você acha? Na primeira comunhão não se faz. Não vai conseguir ir num centro, não vai conseguir ir Você entende? Porque ele não é visto. Como é que essa pessoa vai invisível. casar? Eu fui num casamento no sábado. Que engraçado que você tá falando. Eu fui num casamento no sábado que passou. E tu sabe que eu tava na cerimônia? Fazia muito tempo que eu não ia no casamento, né, gente? E a Libras cada vez mais presente na minha vida, por conta do trabalho mesmo, cada vez mais. E eu olhava e pensava assim, gente, se esses noivos fossem surdos, como seria? Como é que seria? Ou se tivesse convidados. Você tá entendendo? Ninguém então, se assim, primeiro que Libras, né, é a segunda língua oficial do Brasil. Língua brasileira de sinais. Língua portuguesa, língua brasileira de sinais. A segunda língua, mas que ninguém sabe. Eu sou uma que Somos sou, eu só sei bater palma. Então, e o que você ensinou outro dia lá. Somos analfabetos nisso. E quando eu me dei conta... Somos analfabetos. Na minha vida, eu acho que há mais de 10 anos que a Libras entrou, então eu não sou intérprete, mas eu me viro totalmente com um surdo, e eu mergulho disso porque, assim, por exemplo, tem um surdo na Proplastic da Pedro Lessa, gente, é um barato. Quando ele me vê, ele vem da onde tiver, porque ele quer me colocar a par da vida dele inteira, tudo. As férias, eu não sei o que ele tá cansado, que ele tá trabalhando, que ele tava gripado. E aí eu falo pra ele, calma, eu sei pouco, você lembra? Calma, respeito aqui, ó, eu velha. Aí ele dá risada e aí ele vai falando devagar. Quando eu entro lá no Forte da Barra, no mercado também, tem uma menina que ela vem me contar tudo. Os perrengues que ela tá tendo no trabalho. Ela não tem com quem conversar. Aí eu paro de fazer compras. Então o meu mercado, que era pra durar meia hora, ele dura 2 horas e meia. Eles vão ficar esperando o dia de tu chegar lá, porque durante o dia ali ela não vai conseguir conversar com ninguém. Você entende? Isso, gente, vocês imaginem o nível de solidão e de exclusão por uma pessoa assim. Por isso que muitos surdos desenvolvem quadros persecutórios, quadros psiquiátricos sérios. Porque, veja, a expressão para eles é fundamental. Eu tive uma situação ontem na Tantan que não importa, não vem ao caso, né? Não importa, importa muito. Um pequeno conflito que teve entre 2 alunas e, na verdade, foram 2 coisas. A expressão da surda, que para ela era normal, e para nós o código daquela expressão era um literal dane-se. Olha, a confusão. Então para ela era normal. Então foi ofensivo para todo mundo que viu a expressão daquela surda. Olha a loucura. E para outra que não entendia nada, que falava e cuja surda também não entendia nada, e a expressão daquela pessoa para surda era porque ela tinha sido grossa, e na verdade ela não tinha sido grossa, ela estava com uma expressão de quem estava preocupadaça. Então era uma expressão sisuda. Sim. Mas para a surda ela estava sendo grossa. Então foi literalmente à beira de um ataque de nervos. Por falta de... E aí todo mundo queria comunicar, tentar explicar, e aí era uma confusão. E teve uma hora que eu disse assim, dá pra vocês calarem a boca, todo mundo, agora? Porque ninguém não tá se facilitando nesse momento, cara. Sim, eu comecei a ter outro olhar. E me fala uma coisa, como que é a política pública no autismo, nas necessidades em geral? Olha, eu acho que a nossa cidade, ela já avançou muito. Muito, muito, muito. Mas ainda precisa muito mais. Por conta daquilo que eu te falei. Sim. Clareza, informação, comunicação, formação permanente. Vou repetir. Formação permanente, clareza, comunicação, informação. Não tem jeito, cara. Não dá pra você passar no serviço público e... se acomodar e achar que tá tudo bem. Mas então a gente precisa pensar no gestor, né? O gestor precisa se preocupar. E o servidor precisa cobrar. Sim. Precisa. Porque não adianta, o verdadeiro homem nunca está pronto para ser inaugurado. Sim. Eu acho essa frase maravilhosa, que é do Le Corbusier, se eu não tô maluca. E ela é isso, entendeu?
Se eu errei, Renato, se você estiver aí, me ajuda. Mas a frase é essa. O verdadeiro homem nunca está pronto para ser inaugurado, entendeu? Então, a gente precisa de formação permanente. Eu acho que a gente tem ferramentas, mas é muito delicado eu falar isso. Mas a gente tem pessoas e pessoas. Sim. Sabe, Dani? Então tem, mas dá pra gente melhorar. A gente bastante, dá mas muito, a podemos gente muito precisa melhorar muito. Sim. Precisa melhorar muito. Que a gente tem condições, né? Sim, mas acessibilidade atitudinal. Sim. Eu não tô falando só do chão, não tô falando disso. Eu tô falando da atitude. Qual é a sua atitude na acolhida, Sim. né? No trazer para perto, para o cuidar. Seja no serviço público, seja no serviço privado, seja no serviço terceirizado, seja nas ONGs, todos, que nem você falou muito Sim. bem já um tempo atrás, todos somos responsáveis. Somos. Entendeu? Todos somos. Então, isso é Você muito acha sério. que tem, tipo assim, eu, né, que não entendo nada, tô lá de fora, eu vejo que tem muita gente tentando surfar nessa onda aí. Que daí o cara tá ali falando de inclusão, ele não sabe nem como trata a pessoa diferente, né, com alguma necessidade, ele tá falando ali de inclusão. Eu acho isso muito sério. Muito sério. Eu sou uma pessoa brava quando falo desse assunto. Do quanto as pessoas se aproveitam, a gente já acabou Eu falando isso, né? detesto os oportunistas. Sim. E está cheio. Tá cheio. Em tudo aquilo que hoje tem uma luta, um engajamento real, porque a gente precisa, quando a gente fala de vulnerabilidade, ou de comunidades, ou de pessoas vulneráveis, você tem um nível de oportunistas altíssimo. Sim. Altíssimo. E essas pessoas merecem o desprezo. Absoluto, entendeu? Elas precisam... tem muitas que precisavam ser presas. Sim. Porque elas fazem uso, sim, da pessoa com deficiência. Sim. Tira Fazem uma fotinha uso, ali com o tira uma Dal fotinha. e fala, olha, eu amo a inclusão. Elas fazem uso, sim, das famílias que estão desestruturadas, desesperadas, desamparadas e que precisam de um cuidado e que, portanto, quando qualquer pessoa vem e diz, vem cá, olha, a pessoa... Então, assim, isso é muito pernicioso e é muito sério. É muito sério, é muito sério. Sabe? A gente vê isso todo dia na televisão, às vezes andando em algum lugar, você vê na internet. Na internet, você olha, caramba, é assim e parece que o mundo não vai mudar, né? E quando a gente fala de inclusão, uma coisa que eu também me preocupo, porque não é só uma questão de acessibilidade, né? Que nem ali, o meu consultório é ali no Boqueirão. Poxa, o bairro do Boqueirão é o bairro que tem mais idoso. Tanto porque ali tudo perto, mercado, padaria, tudo muito térreo, né? Hospital, tudo muito térreo. Aí você anda naquela rua Governador Pedro de Toledo, que é o maior foco dos velhinhos ali, onde mais tem velho. A calçada é estreita, é dessa largura, toda quebrada, não tem desnível para cá. Isso já há muitos anos, né? Na época, quando a Luana tinha 7 anos, ela fez uma cirurgia de transposição de tendão, ficou 30 dias na cadeira de roda. Quando a gente saía com ela já quer dar na rua. Como que alguém conseguia? Isso eu tô falando de 15 anos atrás. Continua igual. Continua igual, uma pequena melhorada, mas também, eu ainda uma outra fase da minha vida, eu com a Júlia no carrinho, há 5 anos atrás, você não consegue andar na calçada. E aí eu vejo ali, porque às vezes eu tenho uma paciente ali, uma senhorinha que mora ali, e ela tem 83 anos e bastante dificuldade de locomoção, com linfedema importante, difícil a locomoção dela, tadinha, agora ela nem tá conseguindo mais ir, porque ela piorou bastante. E aí a única coisa que eu falo pra Dona Dulce, quando ela mora bem ali quase na esquerda. Dona Dulce, pelo amor de Deus, toma cuidado andando nessas calçadas. Porque uma pessoa com 83 anos vai tomar um tombo, vai quebrar um fêmur, acabou a vida dela. Eu já não posso nem ouvir isso. Acabou. Então, todo dia ela fala, não, eu já caí ali. Eu falei, pelo amor. Daí teve um dia, aliás, a primeira vez que ela chegou com a testa aberta, né? Ela tinha caído ali. Então, assim, você olha, você fala, puxa, graças a Deus que ela ainda bateu ali, ralou, ela não quebrou o fêmur, porque é o caminho da morte. Tropeçar, cair, né? Quebrar o fêmur e morrer. Porque a pessoa fica depressiva, tem trombose, um monte de coisa. Então, assim, eu vejo inclusão, inclusive nisso, pensar e o deficiente visual, Claudinha? Então, isso de novo é aquilo que eu falei. Se você pegar, então, as leis, né? As leis, aquilo que deveria ser cumprido... Meu Deus do céu, que mundo estamos vivendo? Porque quando você fala, você trouxe muito bem essa questão, eu caí fazem 2 anos e pouco,
tive um Uma acidente fratura numa calçada grave, uma gravíssima. fratura grave. E eu senti na pele. Sim. Porque eu não conseguia andar de andador em determinadas calçadas, cuja inclinação é absurda. O pedregulho é absurdo. Fora quando tá quebrada. Então você precisa, sim, de fiscalização. Você precisa que os responsáveis pelas calçadas, que são os condomínios, Sim. os comércios, os proprietários das residências, Os proprietários, inclusive, né? Isso, Sim. né? Até na limpeza. precisam cumprir e precisa ser fiscalizado, sim, pelo poder público. Então, eu acho que é assim. Se você vê a calçada quebrada, vai lá na ouvidoria pública e denuncia, cara. Desculpa. Sim. Não dá. Porque, assim, isso é uma vida. Sim. Nós não estamos Pra falando você de não mimimi. faz diferença, mas pra pessoa que tá Mas vai passando fazer, atrás de você, mas vai fazer. outra, Pra você que é. vai envelhecer, É. vai fazer. Pra você que pode sofrer um acidente, vai fazer. Pra você que vai ter um filho, Sim. que eu falei outro dia também com um rapaz que falou, eu não consegui empurrar o carrinho da minha bebê nas calçadas. Então isso é muito Sim. sério. Uma pessoa cega se arrebentar inteira. Que nem quando eu caí de cabeça, quebrei a fíbula, o joelho, bati, fiquei com a cara toda Sim, arrebentada. foi uma fratura importantíssima, né? O médico que me tratou falou, Cláudia, porque eu só chorava, né? Uhum. Porque como é que eu ia dar o balé? Pra minha turma, era o que eu mais falava, era disso. Ficou E como é quanto que eu vou dar o tempo sem balé pisar pros no chão? meninos? Eu fiquei sem pisar 3 meses. Por causa de um buraquinho na verdade, não Era- buraquinho, era- um desnível, né? Então, você vê como é que é. O proprietário do comércio subiu a calçada, tinha um tampão da Sabesp. A obrigação do proprietário, quando foi fazer a obra, era avisar a Sabesp. Sim. Não avisou a Sabesp. A Sabesp, portanto, né, adivinha, não viu, mas não teve a fiscalização do poder público. Quer dizer, E então o que tudo errado, aconteceu? os três erraram, Os três né? erraram, né? E aí o médico, para me consolar, dizia assim: pensa que se fosse a sua mãe, ela teria morrido. sim. Olha a loucura isso. Então eu chorava mais. E hoje em dia, quando minha mãe escreve para mim de manhã, vou dar uma caminhadinha, Mãe, e é no olha pro mesmo chão. quadrilátero, certo? Mãe, olha pro Eu chão. digo, mãe, por favor. Então, até que ela não me diga, voltei, Sim. estou em casa, eu estou em pré-infarto. Não, e Porque assim, ô Dani, esta semana eu tava chegando da fisioterapia da minha mãe, levei minha mãe na fisio, voltei pra casa. Sabe quando você eu tava entrando no prédio, você sente um vulto? Ui. Uma senhora, Dona Marilza, se a senhora estiver assistindo, Dona Marilza se arrebentou na calçada. Jura, você viu a Caiu cena? de cara. Meu Deus do Eu céu. desci do carro, larguei o carro, parou rua. A Dona Marilza arrebentou, ela tava de óculos. Eita. Então cortou aqui, cortou aqui. O nariz Ela caiu na dela desse calçada, tamanho. tropeçou na calçada. Caiu na calçada. Isso, imagina Ela quantas pessoas sangrava. por dia não Foi acontece. desesperador. Sabe assim? E aí você não sabe se você pode levantar a pessoa, se você não pode, a mulher com a cara no chão. Então, aí você se sente, gente. Eu pensava comigo mesma, puxa vida, por que eu não vi essa calçada? Por que eu não denunciei? Por que eu não falei? E aí Então, a isso é importância seríssimo. da gente se enxergar como cidadão. É. Porque você passou 500... Não, você pode falar, você Todo passa mundo. todo dia no mesmo lugar. Você vê aquela calçada toda quebrada. Mas pra você não faz diferença porque você já conhece onde tá o buraco, você sabe que Não, você não vai gente, acontecer. não. Mas você tem a obrigação como cidadão Não. de denunciar, sim, porque outra pessoa vai se machucar. Denuncia, faz lá na ouvidoria. Porque Eu se- sei porque eu já fiz na Porque frente também, do... se a gente não comunicar a prefeitura, como é que eles vão saber É, também, gente, né? A cidade foco é de enorme, dengue, entendeu? Então vamos fazer a nossa parte. Sim. Ah, é chato? É chato. Mas se você fizer lá na ouvidoria, eu fiz, gente, pra falar de foco de dengue de calçada já, tá? Você ligar, eu fiz ligando Sim. e fiz depois pelo site, eu não conseguia, liguei. Se você pedir, você mantida o seu sigilo. Você não, ninguém, entendeu? Só que você, como foi a pessoa que denunciou, você recebe Aham. a resposta aqui, tem um prazo. Então, gente, vamos fazer. A gente tem que fazer a nossa parte, não adianta só reclamar, Gente! meter o pau na prefeitura, no prefeito, não, porque a maioria das pessoas Pelo não faz a sua amor. parte. Dani, E se a minha o mãe município cai, é muito grande, como se é a que minha eles mãe vão cai saber e de tudo morre, também? se a minha mãe cai e morre, eu me mato junto. Não, Deus. Se é E num por desses uma besteira buracos dessa, que é isso eu que- via, e é isso, porque Sim. eu vejo, eu sei, eu passo. Então, não.
Sabe? Porque o cara, dono daquela calçada, o que for, tem que consertar. Agora, esse mês eu tive em Batatais, uma cidade pequena do interior, super limpa. Aí o pai da Marcela comentou assim, lá eles não têm serviço de limpeza pública. Cada um é responsável pela sua calçada. Gente, isso é fantástico. Você anda na rua, não tem um papel de bala. Cocô de cachorro você ainda vê ali, porque sempre tem aquele imbecil que não cata, né? Mas assim, a limpeza, por quê? Cada um é responsável pelo seu lixo, pela sua limpeza, pela sua calçada. Quebrou, arruma. Então, gente, pertencimento, né? A cidade é o que nossa. A gente tá falando. Eu pago imposto, ok, mas não, vamos mas ser menos, vamos ser um pouco mais. Eu acho que rede, eu sempre falo isso, essa coisa, sabe? É tão importante. Sim. Aí acontece alguma coisa, o cara vai lá na internet metendo pau em todo mundo, metendo pau no prefeito. Não, mas ele nem fez a parte dele, ele tá fazendo a parte dele, metendo a boca. Então, vamos olhar, vamos enxergar, né, o outro, se preocupar com o outro, né? Claudinha, você é uma pessoa, mudando de assunto, né? Já falamos de vários tipos de inclusão, né? De como ter inclusão, o que deve ser incluído. Você é muito ligada à arte, à dança, à cultura. Como você enxerga isso? Como isso pode mudar a vida das pessoas? Nossa, Dani, totalmente. Totalmente. O que a gente deveria ter acesso, Claudinha? A tudo que te faça fluir, que te faça ir pro mundo do criativo, pro mundo do ócio, pro mundo do brilho no melhor sentido, sabe? O direito à fantasia, o direito ao pensamento lúdico, que a gente nunca deveria perder, que as crianças têm tanto, e que aí a gente vai ganhando a concretização das coisas, e a gente perde, fica guardado lá numa caixinha. Quando você vai para uma aula de teatro, você sabe, você testemunha disso. Lá, Quando você vai fazer uma dança, quando você vai cantar, isso te energiza, te pulveriza, isso te traz pra vida, isso é maravilhoso. Porque quando a gente é criança, a gente tem isso, né? E parece que com o passar do tempo, você vai envelhecendo, você é obrigado a perder isso, porque a sociedade não te impõe. A sociedade impõe, a sociedade te ridiculariza. Se você é diferente. Quando você é diferente, quando você é muito lúdico. Expansiva, lúdica. A sociedade te assim, porra, ela parece que tem 10 anos de idade. Então, mas que bom, né? Que bom que a gente Porque a criança que mora dentro da gente nunca deve morrer. E a gente é obrigado a... É como se o ser sério, isso é o que te dá respeito. Ok, sabe aquela história de você ter os espaços na sua vida? Então você tem o tempo do ser sério, do ser pai, do ser mãe, do ser marido, do ser mulher, do ser empresário, do ser, enfim, do teu exercício da profissão, e você também tem que ter o teu tempo do lúdico. A gente está vivendo um mundo hoje muito veloz e muito cinza, né? E muito competitivo, e com as relações que escorrem pelos dedos. Eu falo muito isso, que são as relações líquidas. Tudo é muito... Então, a gente não está tendo tempo de se relacionar, e isso está deixando a gente doente. A gente está com pânico, depressão, TOD, e aquela preocupação intensiva de agradar, de fazer o certo, de passar uma imagem que as pessoas querem que você seja. Isso é saúde mental, tá? Isso é saúde mental. Então a gente sempre fala, a loucura, ela é necessária. Que é esse lúdico. A gente trata da loucura quando ela dói. Quando ela dói, a gente vai a quem te compete. Ao terapeuta ocupacional, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao neurologista, né? Ela dói, é igual dor de barriga, né? Doeu barriga. Você vai lá tirar a barriga quando ela dói? Não. Você vai tratar a dor da barriga. Então, a nossa dor emocional, a gente também trata. Mas a gente pode ajudar e prevenir onde? Tendo espaços desse ócio criativo, sabe? Eu vejo isso nas aulas de teatro lá no Tantan, né? A minha turma é mista, e aí tem o idoso com algum problema, tem de tudo.
tem o louco, tem de tudo. tudo. Tem a louca, tem de tudo lá. E é muito interessante, aí se eu parar, eu tenho uma baita dificuldade de concentração, uma baita dificuldade. sempre fala não isso. parece, mas eu luto com isso diariamente. E aí uma das minhas objetivos de fazer o teatro no tantã é justamente isso. É tentar um nível de concentração melhor, ser melhor como ser humano, entender o outro coleguinha que tá do teu lado. E como a turma é mista, a gente tem que se atentar o tempo todo, assim. Aí eu vejo que às vezes as pessoas lá com algumas necessidades diferentes, elas se entregam muito mais. Porque elas não tem vivem freio. o lúdico. Não tem freio, vivem o lúdico. Algumas, né? Algumas têm mais É dificuldade, óbvio, né, cada Claudinha? pessoa, né? Mas aí, daí do nada, você vê a pessoa lá idosa ou a pessoa se entregando, é incrível. É incrível. É incrível. Aí Mas eu o falo, freio- caramba, olha, e eu achando que eu sou mó maluca, beleza, sou nada. Eu tô aprendendo um monte de E coisa. o freio, muitas lá. vezes, ele vem daquela coisa que te incapacita pela fala. Sim. Isso você não pode, isso você não consegue, isso você não faz, isso é feio. Cara, Até o que a gente, como a gente educa os nossos filhos é importantíssimo pra isso, justamente essa olha, você vai forma passar que- vergonha, hein, se não sei o que lá. E qual é o problema de passar vergonha? Então, Qual é o entendeu? problema de passar Porque vergonha? é aí que tá, né? Então, a gente precisa entender isso. Ah, mas então eu vou deixar fazer tudo. O limiar é muito tênue. Mas porque a gente está falando de bom senso. Sim. A gente está falando de bom senso. A gente está falando de respeitar o seu espaço e o do outro. A gente está falando de compartilha. E compartilha as que é hoje uma das coisas mais difíceis de se exercitar. Por isso as pessoas não entendem o que é empatia. Eu até brinco, gente, empatia não é ser simpática, hein? Ai, mas eu não trato Não é falar com mal. todo mundo, é chegar Eu nos não lugares trato e ninguém cumprimentar mal. todo mundo. Não é? Vamos ver se tem alguma Eu pergunta. sou tão vai falando. bacana, eu sou tão simpática. Não. Eu sou tão boazinha com as Isso não pessoas. é Isso não empatia, é empatia. Então, compartilha é um negócio muito sério. Porque quando você diz, me dá a tua mão, a gente vai andar junto. Só que quando a gente anda junto, eu falo isso nas aulas de dança, os corpos são diferentes. Um vai puxar mais pra lá, e o outro vai puxar mais pra baixo, e o outro mais pra cima. Um é mais pesado, o outro é mais magro. Como você faz para que vocês dois caminhem e não caiam? Então você não tá falando de pena, Sim. você tá falando de troca. Entendeu? Sim, é muito importante. E isso é muito difícil. Sim. Porque muitas vezes é mais fácil eu dizer, deixa que eu te carrego no colo. Sim. Porque se eu for andar junto com você, nesse teu ritmo, o meu é muito acelerado e o teu é muito lento, você vai me atrasar. Então, É isso que a gente aprende lá, né? É isso que a gente aprende a andar, cada um no seu ritmo e todo mundo se respeitar o espaço do outro e o tempo do outro, né? E então a cultura, ela é necessária na vida de todos, nossa, né? Não só na inclusão, necessaríssimo, né? gente. Isso, gente, o que foi? As lives de tudo que a gente possa imaginar durante a pandemia. Durante o tempo Tipo, do a isolamento. Tantã não parou, né? Você ficou online ali. Online, full time, 24 horas por dia. Eu Mas cheguei assim, a assistir. aqueles shows que a gente assistia em casa de artistas, isso salvou. Teve a quadrilha vida. também individual, cada um na sua, né, Claudinha? Cada um na sua, Na sua entendeu? casa, no pico da pandemia. Percebe? E o que a gente fez naquele momento? A gente puxou o lúdico absolutamente. O criativo, né? O etéreo. Não, esse ano a quadrilha, foi esse mês que passou, gente. Eu acho que foi uma das noites mais divertidas Essa da foi minha presencial, vida. né? Foi presencial. O ano passado. No ano teve, passado não, esse retrasado, ano que foi. A gente tava todo mundo de máscara, o ano retrasado foi muito legal, mas era só os alunos ali. Só. E esse ano abriu pra todo mundo. E aí você vê aquele ambiente ali, o Holiday lotado, né? Porque tinha só a família, né? Só as famílias. A gente podia levar só quem era mais próximo, porque não cabia todo mundo. Aí a Claudinha, como narradora da quadrilha, gente, eu fico vendo aqueles vídeos, as fotos, eu falo, caraca, Ai. lugar de gente feliz. Não existe uma pessoa que não entre lá dentro e não fique feliz. Não existe uma pessoa que fique do lado da Claudinha e não pegue essa energia e não esteja feliz contigo. Tipo, você transmite um negócio. Aquele Amém. o da quadrilha, eu vi várias vezes. E eu nem fiquei muito tempo. Tipo, eu nem consegui me entregar muito aquele dia, mas a minha felicidade era ver a entrega das pessoas. Aquele lugar é maravilhoso. Às vezes eu chego pra aula, puta, cansada, cheia de coisa na cabeça do dia. Eu falo, não, eu vou lá só pra esvaziar. Eu saio de lá tão feliz. Dani, eu vou te falar, eu penso exatamente igual. Às vezes eu voltando do trabalho, né? Indo pro Tantã.
sabe, você tá cansado, né? Já deu 4 da tarde. Eu falo, acho que eu queria ir pra casa, acho que eu queria comer pipoca, acho que eu queria ir pro shopping, acho que eu queria dormir. Eu falo, não, mas tem que ir, eu vou dar aula. Aí eu vou. Mas eu nem bem piso. Já muda totalmente o... É tanta sinergia, é tanto amor, é tanto eu te amo, é tanto abraço. Mas também eu tô pra ver alguém tão amada, tão paparicada como você. Né? Eu amo. Sabe outra coisa assim, né, informalmente, é que uma coisa que me impressionou, assim, você olhando de longe, em abril foi o aniversário dela. Foi. Aí a Claudinha fez no boliche. É. Aí convidou várias pessoas. E eu não sabia o que ia encontrar lá. Não sabia se era uma festa dela com os amigos, com as amigas, não sabia. Gente, mas nem eu tinha dimensão do que aconteceu ali. Quando chegou lá, tava o tantã inteiro e as suas famílias. Aí você imaginava quem eram os convidados da Cláudia. Quem imaginava que eram para tuas amigas? Eu não sei. Porque teve amiga nossa em comum que era de outro meio, que não sabe nem o que acontece no tantã. E foi convidada e tava lá. Aí quando você olha aquilo, você vê aquela diversidade, você fala, caraca, a Claudinha não consegue esquecer. Nem no dia do aniversário eu achei que você ia fazer alguma coisa com seus amigos. Não, estavam todos os tantãs lá, e familiares. Eu ficava olhando aquilo de longe, assim, fascinada. Eu falei, gente, a Cláudia é o máximo. É o verdadeiro sentido da inclusão, do amor ao próximo. Eu te admiro, não é babação, não é... Mas eu vejo isso em você. O amor que você emana, que você tem pra dar, né? E que você, por isso que onde você vê, tá todo mundo abraçando ela, tá todo mundo. É muito interessante isso, e é tudo natural, aquelas carinhas, é tudo igualzinho, aqueles olhinhos redondinhos, é tudo bonitinho. Nossa, ela atrai, é uma coisa impressionante. Você olha de longe, você consegue ver assim, a energia, o amor mesmo, um sentimento verdadeiro. Pode não precisa nem te conhecer. Pra quem olha de longe, os meninos sempre abraçados em você, sempre grudados. E não que a Cláudia seja mime, né? Não, ela é mãe, ela é braba. Sou braba. Braba, ela que educa uma grande parte. A gente até brinca, né? Alguns dos meus que o meu apelido é Claudinha Tesourão. Tesourão, né? É verdade, ia falar sobre isso. Eu sou braba. A Claudinha é braba, mesmo. É mãe de todos. Aliás, eu tô pra ver alguém com mais filho também, né? Tem quantos filhos 200, você tem? Mais 200. Mais 200. Filhos mesmo, de brigar. Se alguém falar alguma coisa com você, Claudinha, ó, fulano tá... Vai lá, não olhe, pelo amor de Deus, não fala pra Claudinha, hein? Não fala pra minha mãe Claudinha. Né, Armandinho? Quando eu tava vindo pra cá, quando eu tava vindo pra cá pro podcast, ó. Quando você recebe aquelas cantadas, aquelas mensagens, olha, mas não fala pra minha mãe Cláudia, hein? Senão eu não vou mais falar com você. Tá bom, a gente fala aqui pra todo mundo. Não, mas gente, é muito engraçado, porque é bem esse, né, apesar de eu não ser mãe do útero, não, eu acho que eu tenho esse olhar. Não, acho que nem é porque eu tô o tempo inteiro. Não, eu tô o tempo inteiro assim. Você não ia conseguir se doar tanto assim. E na verdade eles precisavam mais, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, eu acho que Deus sabe. Ele fez perfeito. Foi isso. Não foi nada de. Ai, mas Cláudia, às vezes as pessoas. Eu ainda escuto, isso é muito louco. Eu ainda escuto. Nossa, Cláudia, mas e aí? Nossa, Cláudia, mas você não fica com essa coisa de ter filho, mas eu tenho já. Eu tô feliz da vida. Não existe essa mitificação, assim, sabe? Olha, o papo tá muito bom. A gente teria assunto pra noite toda aqui, a gente é maravilhoso. Aqui horas. Você tem alguma consideração final, Claudinha? Alguma mensagem que você gostaria de mandar? Tem uma frase que eu gosto muito do Galileu Galilei, que fala assim: nada podes ensinar a um homem, podes apenas ajudá-lo a descobrir as coisas de si mesmo. Eu acho que essa é a nossa grande missão. A gente não tem que subir no púlpito para dizer, faz assim. A gente pode ajudar as pessoas a descobrirem as coisas de si mesmo. Para que elas estejam cada vez mais com a sua própria percepção. Eu sou deste jeito. E para que a gente possa caminhar juntos. Não cobrar, ensinar, né? Estar ao lado. Eu acho que é isso. Apoiando. Eu gosto demais dessa frase. Isso é amor ao próximo. E eu continuo achando que é um dever de todos nós, como ser humano, como filhos de Deus, filhos do Criador e como cidadão também. É importante a gente incluir essas pessoas nesse mundo. Claudinha, foi um prazer. Sou apaixonada no você. Sou apaixonada no você. Obrigada por tudo. Obrigada por existir primeiro, né? Por poder ensinar pra todo mundo, porque você acaba ensinando, mesmo quem você não imagina, você acaba ensinando. Não é só seus alunos, todo mundo que lá seja. do Tantã. E é o que eu falo, né? Eu vou morrer.
Meu Deus! Não, um dia eu tem vou que ter uma morrer. substituta. Não, eu acho que a gente precisa... não pode ser... Não. Eu não gosto desse lugar, sabe? Sim. Só da Cláudia. Não Sim. gosto. Eu tenho ali meus braços Sim. e pernas E você tem é uma ali, galera né? Porque a turma maravilhosa, do Tantã é formada, incrível. eles são incríveis. Thaís, todo mundo, né? Não dá nem Agora, pra falar, tanta não vou gente já esquecer. passou que continuem a multiplicar e a Sim. replicar e que tenha muito mais. Sim. Que é o que eu falei. A gente precisa disto pro mundo Sim. ser para todos. Sim. É lindo o trabalho dele, de todos. Fernanda, Luan, Thaís, Ju, todo mundo faz um trabalho incrível lá na ONG. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem entrou depois, entra aí no canal. Vamos lutar aí pela verdadeira inclusão. Não é lutar pela inclusão, é pela verdadeira inclusão e fazer o nosso papel como ser humano. Obrigada. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm